Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha. Quando vieram as chuvas, as inundações e os ventos castigaram a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei, aprofundando os alicerces espirituais. Querido, Jesus está concluindo o Sermão do Monte. Ele começa lá no capítulo 5 com as bem-aventuranças. E durante todo o Sermão do Monte, Jesus, ele vai ressignificando a lei de Moisés, aplicando esta lei agora debaixo da nova aliança do seu sangue e a partir da mensagem da graça e da cruz. Jesus vai trazer alguns dos ensinos do Velho Testamento, da lei de Moisés, para o escopo, para a luz e para a visão da graça e aquilo que ele espera agora, então, da sua igreja. Tiago, ele é inspirado pelo sermão de Jesus para escrever a sua carta. Tiago, nós já estudamos esse texto no capítulo 1, no verso 22, no verso 23. Tiago, ele chama a nossa atenção para sermos praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Porque Tiago diz, aquele que ouve a palavra e não pratica é como uma pessoa que está diante do espelho e depois sai e não lembra mais de como era a sua aparência. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos exorta para que possamos viver as Escrituras, porque é a vivência das Escrituras que vai aprofundar os nossos alicerces espirituais na rocha que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Os ensinos da palavra de Deus, eles só vão beneficiar aqueles que praticarem esses ensinos. Se eu ouvir a palavra, mas se eu não colocar em prática, em nada serei abençoado, beneficiado por essa palavra. E isso tem que ser algo realizado, feito, praticado todos os dias, todos os instantes, a cada momento da nossa jornada cristã. Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, quando ele fala ao povo de Israel, ele exorta para que os pais ensinem os seus filhos assentados, andando pelo caminho, quando deitar, quando levantar. Ou seja, a palavra de Deus deveria ser inoculada na mente e no coração das crianças, dos jovens, das gerações, continuamente. Nós, como cristãos, não podemos apenas usufruir da palavra nos cultos de domingo, ou na célula durante a semana, ou quiçá na escola bíblica. Nós temos que buscar porções da palavra de Deus diariamente, para que o nosso coração seja alimentado. E assim então, praticando a palavra diariamente, igreja, nós possamos crescer em intimidade com o Senhor. Mas crescer em intimidade leva tempo. Eu quero que você leia comigo o relato paralelo de Lucas, no seu capítulo número 6. Abra sua Bíblia em Lucas 6. Verso 46 em diante. A imagem de Lucas, ela é um pouco mais propositiva naquilo que nós queremos abordar nesta noite, que é a necessidade de cavar mais fundo para chegar até os alicerces. O texto de Mateus, ele pode dar uma impressão errada de que a casa que é construída pelo homem sábio sobre a rocha é aquele homem que olhou então uma montanha rochosa e ele foi lá e nessa montanha rochosa, ali ele lançou os alicerces naquela rocha para que ela pudesse estar sólida.
Ao passo que o homem que construiu a casa na areia, podemos ter a impressão errada de que ele estava construindo na beira do mar e ele cavou ali na praia e então lançou os alicerces ali e não tinha profundidade, por isso a casa ruiu, enquanto a outra que estava no alto, na rocha, estava firme. Só que Lucas, meus irmãos, nos dá uma outra conotação, e eu penso mais assertiva, nessa interpretação das duas casas. A impressão a mim que me dá é que ambos os construtores estavam construindo um do lado do outro. O sábio não foi aquele que achou uma montanha de pedras para construir a casa. O tolo não foi aquele que construiu na areia ou no deserto. Ambos estavam construindo as suas casas, uma ao lado da outra. Quem sabe, talvez o mesmo projeto. Quem sabe eram casas geminadas, como se constrói hoje, uma igual à outra. Lucas nos dá essa impressão, quando ele diz assim, no verso 46 do capítulo 6, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? E eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim e ouve a minha palavra e pratica. Então, Lucas está registrando o mesmo final do Sermão do Monte. Verso seguinte, aquele que ouve e pratica, é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca o alicerce em rocha firme. Quando a água e as enchentes sobem e bate contra a casa, ela permanece firme, pois foi bem construída, mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água vem e bate na casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Lucas nos dá uma impressão de que ambos estavam construindo lado a lado. A diferença é que o homem sábio, ele não se contentou em lançar os alicerces enquanto ele não chegou no fundo, na rocha sólida. Ao passo que o homem tolo cavou, quem sabe, 0,5 metro, no máximo 1 metro, mas ali na terra, na areia, na argila, na instabilidade, ele lançou os seus alicerces, e as casas foram construídas, e depois que estavam prontas, eram iguais. A diferença estava naquilo que estava no fundamento, debaixo da terra. E é isso que Jesus quer nos ensinar nesta noite, irmãos, de que profundidade, intimidade com Ele demanda tempo, e é isso que vai lançar alicerces sólidos para a nossa vida espiritual. Então o sábio é aquele que se dedica, que emprega tempo, recursos, energia e se sacrifica cavando cada vez mais fundo, até chegar lá onde existe a rocha, e lá então ele vai lançar os alicerces. Não é a pessoa tola que cava apenas alguns metros ou alguns centímetros e já vai lançando o alicerce e constrói a sua casa. O que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, é que nós temos que aprofundar a nossa relação com o Senhor. Nós temos que crescer em intimidade. Existe uma corrente filosófica estudiosa que fez uma análise ou que chegou a uma constatação de uma evolução maléfica para a sociedade, que é justamente o abandono dos sólidos, dos absolutos, daquilo que é firme, para se lançar aquilo que é fluido, líquido e temporário. Um autor chamado Marshall Berman, ele escreve um livro com o título Tudo que é sólido desmancha no ar. E ele então vai trazer esta ideia de que abrir mão do dever é importante e necessário para buscar a felicidade. E as pessoas hoje estão abrindo mão dos deveres, dos compromissos, daquilo que é sólido, daquilo que é firme, daquilo que dá consistência, para viver uma vida mais leve, mais solta, porque entendem que nessa vida mais leve, mais fluida, eles encontrarão a felicidade. E aí um outro pensador chamado Zygmunt Bauman, ele escreve o livro falando sobre modernidade líquida e complementa esta ideia. E ele vai dizer então de que hoje tudo é líquido, tudo é fluido, tudo é temporário, tudo é passageiro. E as pessoas estão vivendo buscando essa fluidez, essa liquidez. Por exemplo, se você pegar um copo cheio de água e jogar na terra, ele vai durar quanto tempo visível diante de nós? Poucos segundos.
Mas se você pegar um copo e encher de pedra e você jogar na terra, elas vão ficar ali por muito tempo. A ideia central desse pensamento é que as pessoas estão abandonando aquilo que é sólido, consistente, para buscar aventuras passageiras, fluidas e temporárias. As pessoas escolhem então aquilo que é mais leve, mais fácil. E um último autor, um francês chamado Gilles Le Provot, alguma coisa que eu não sei falar francês, ele escreve um livro chamado Da Leveza. E ele vai completar essa ideia, mas fazendo uma avaliação ou chegando numa constatação que os dois primeiros autores não chegaram. É que hoje as pessoas, elas não suportam mais o peso da leveza e a imposição de serem felizes. Porque se hoje a pessoa tem que buscar felicidade de qualquer maneira, de qualquer forma, nas relações, nas suas vidas fluidas, essa pressão do ser feliz está trazendo às pessoas uma infelicidade. As pessoas não aguentam mais buscar a felicidade porque elas têm que ser felizes todos os dias, diariamente. As pessoas não estão suportando mais a felicidade em 2, 3, 5 casamentos, em 5, 6 trabalhos, em nada sólido, nada consistente, tudo fluido, tudo líquido. O que Jesus vai nos dizer no texto de hoje, meus irmãos, é que nós devemos encontrar a felicidade, a satisfação naquilo que é sólido, naquilo que é consistente, na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então o desafio para nós nessa noite é não substituir os valores da tradição, sólidos, duradouros, pelos conceitos líquidos e passageiros. E eu preciso dar um exemplo para você entender melhor esse conceito. O rapaz se apaixona pela moça, os dois começam a namorar, decidem assumir uma relação. Aí o rapaz precisa botar a sua melhor roupa, encarar o sogro, pedir a mão da menina em namoro. Depois que o sogro aprova, eles começam uma relação. Alguns colocam até uma aliança de prata para selar essa relação de namoro. Depois de um tempo de namoro, eles decidem se noivar. E depois de um tempo de noivado, eles decidem se casar. Depois, então, eles se casam. E aí, então, a menina sai da casa dos seus pais e esse casal vai morar na sua casa. E os dois agora vão construir uma relação juntos, como um casal. Isso é sólido, isso é a base, isso é a essência. Mas o que é o líquido hoje, o fluido? O rapaz conhece a moça, os dois se beijam, vão para a cama, começam a experimentar uma relação. Se der certo, continua. Se não der certo, termina e vai para uma outra. E assim as pessoas vão buscando a felicidade em relações fluidas, em conceitos passageiros, aquilo que não é a tradição, não é sólido, não é duradouro e não está de acordo com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que alicerce é lançado sobre a rocha, o fundamento sólido, a palavra do Senhor, as Escrituras, princípios éticos, morais, valores espirituais. Mas as pessoas não querem isso hoje, elas querem a liquidez, a modernidade, a fluidez, o rápido, o passageiro, aquilo que dá prazer, nem que seja momentâneo, nem que seja uma noite, nem que seja apenas um momento, mas nós não devemos ceder à tentação de substituir os valores da tradição, sólidos e duradouros, pelos conceitos líquidos e passageiros. A escolha, então, é entre o dever e a felicidade. E muitos escolhem a felicidade, não importa aquilo que vai trazer felicidade. E a mensagem da sociedade hoje é: faça aquilo que te deixa feliz, não importa como você viva. Faça tudo o que você sente prazer e que você gosta e que você se sente bem. Esqueça de deveres, esqueça de compromissos, esqueça de valores. O importante é que você esteja bem e se sinta feliz. Mesmo que morra e vá para o inferno. Nós, irmãos, devemos escolher entre dever e felicidade, mas não podemos esquecer que pode haver felicidade no cumprimento do dever. Por que muitas pessoas não querem cumprir os deveres sociais, éticos, morais e espirituais? Porque entendem que esse cumprimento de dever não vai trazer felicidade, não vai gerar alegria e contentamento. E muitos abrem mão dos deveres em busca apenas da felicidade. O que Jesus apresenta neste texto é basicamente essa ideia. O homem tolo não quis cavar para encontrar o alicerce sólido. Lançou o alicerce na areia, a casa caiu.
o homem sábio se deu ao trabalho de escavar até encontrar a rocha para lá lançar o seu alicerce. O que tem motivado a minha vida nesse ano, meus irmãos, de 2024, é o senso do dever, da responsabilidade, da palavra de Deus, ou apenas a busca da felicidade, mesmo que seja momentânea e passageira? Qual dos dois construtores você acha que terminou a casa primeiro? Aquele que construiu a casa sobre areia ou aquele que cavou mais fundo até encontrar a rocha e construir a sua casa na rocha? Eu imagino que o segundo, o tolo, ele construiu a sua casa e terminou primeiro. Mas, quando veio a chuva, quando veio os ventos, aquilo que ele construiu sem base, ruiu e ele ficou numa grande destruição. Ao passo que o segundo pagou o preço de construir a casa no sólido, na rocha, vieram os ventos e ele então permaneceu, porque ele tinha base, ele tinha alicerce. Então, meus irmãos, avançando um pouco mais nesta noite, eu quero que você pense comigo de que construção segura começa na rocha. Amém? Quem é a rocha? É o Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer uma vida sólida, você tem que lançar os seus alicerces em Cristo, que é a rocha. E para chegar a Jesus Cristo, você precisa cavar, você precisa ir mais fundo. Ele diz: quem ouve e pratica é prudente, constrói na rocha. A segurança é evidenciada nas adversidades. Qual das casas sofreu a adversidade? As duas. As adversidades, elas vêm sobre todas as casas, sobre todas as famílias, sobre todas as vidas. Permanece aquela que está construída na rocha. Edificar sobre a palavra de Deus, sobre a rocha, sobre Jesus, é buscar a Deus profundamente, intimamente e constantemente. Aquele que ouve e pratica. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu mando vocês fazer. O que Jesus está dizendo é: se você quer um alicerce firme, você precisa se dedicar à busca de uma intimidade com o Senhor. Mas, meus irmãos, chegar na rocha dá trabalho, não é prazeroso, é desaparecer, é se humilhar, é perseverar. E você pode consultar o irmão Charlton, que é construtor, ou a irmã Bruna, que é engenheira. A fase da escavação é feia, a obra é horrível. Se você visitar uma obra na fase do alicerce da escavação, você não vai ver nenhuma beleza lá. E muita gente não quer pagar esse preço de se humilhar diante de Jesus, de renunciar aos pecados, de deixar Deus trabalhar, escavar, arrebentar, quebrar, para tirar as impurezas até chegar no alicerce. Nós não estamos dispostos a pagar o preço de deixar Deus trabalhar em nós, para que remova toda a impureza, até que a gente possa então alcançar a santidade. Uma vez que esse trabalho de escavar é muito ruim, é muito demorado, não traz nada de prático, as pessoas não querem isso. Cava meio metro e já lança o alicerce e ali constrói a sua casa. As pessoas buscam a beleza exterior e não os alicerces sólidos. Vida de aparência, vida de felicidade, vida social, a vida do Instagram, do Facebook. Mas não é essa vida que vai te dar solidez quando vier as tempestades. É a sólida rocha aonde você vai lançar o seu alicerce. A casa na rocha, ela passa pela cruz. E ela carrega essa cruz consigo todos os dias, até você poder encontrar então o Senhor como a rocha. E ali você lançar o seu alicerce. Nós só vamos encontrar, irmãos, felicidade quando a gente encontrar Jesus Cristo, a rocha da nossa vida, e ali construir os nossos alicerces. Em contrapartida com a solidez da rocha, nós temos a superficialidade da areia. O verso 26, no verso 27, Jesus fala que aquele tolo cavou e lançou os alicerces na areia. E o que acontece quando você lança os alicerces na areia? Isso aponta para superficialidade, falta de compromisso, que é sinônimo de religiosidade. A religiosidade, ela é inimiga de uma vida íntima e profunda com o Senhor. A superficialidade não resiste às adversidades.
Uma vida superficial com o Senhor, uma vida superficial espiritual, uma vida apenas religiosa, não vai resistir às adversidades do seu casamento, na sua saúde, no seu trabalho, no seu círculo familiar. A pessoa que não tem base sólida em Jesus, apenas uma religiosidade, não vai resistir aos dilemas da vida. A fragilidade se evidencia nas tempestades, ao mesmo passo que a solidez da rocha é constatada nas tempestades. E eu vou repetir, meus irmãos, todas as casas serão assoladas, todos os alicerces serão colocados à prova, e apenas os alicerces que estão em Jesus Cristo é que vão ficar de pé. É esse que vai fazer a diferença. Então, se nós não estamos construindo a nossa vida na rocha que é Jesus Cristo, nós temos que parar essa construção. Talvez demolir o que já construímos e continuar cavando mais, até encontrar a rocha e ali lançar os nossos alicerces. É preciso cavar fundo, é preciso retirar o pecado, é preciso chegar na rocha. E Jesus fala que a receita é ouvir a palavra, é viver a palavra, é praticar a palavra, é buscar a palavra, é crescer na palavra. Ouvir e praticar é o caminho para a intimidade. É o que Jesus diz para aqueles homens, quando ele repreende os seus ouvintes. Lucas, ele traz esse conceito: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não obedecem aquilo que eu vos digo? O não obedecer é não praticar a palavra, o não obedecer é não buscar intimidade, o não obedecer é a religiosidade. Que Jesus repreende os seus ouvintes, ainda no Mateus, no capítulo 7, no verso número 21, nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão, Senhor, Senhor, Senhor. E aí, Jesus continua dizendo, no dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, não expulsamos demônios no teu nome, no teu nome nós não realizamos milagres. Jesus vai dizer para eles, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei, vocês que não praticam, vocês que não vivem, vocês que não buscam intimidade. Então, queridos, transformar o que nós ouvimos em ação. Esse é o caminho para a intimidade com o Senhor. E nós fazemos isso através da oração, através da meditação, através da obediência, através da dependência de Deus. Intimidade não é sentimento, intimidade é um caminhar constante na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu sinto que eu estou tão perto do Senhor. Eu fui no culto e o culto arrepiou a minha coluna, eu saí de lá, me sentindo tão perto de Deus. Amém. Louvado seja Deus por isso. A grande questão é se esse sentimento vai se transformado em uma busca íntima e constante na palavra de Deus, a ponto de no sábado seguinte você continuar ainda firme com o Senhor Jesus. Mesmo talvez tendo passado aquele arrepio, aquele sentimento de estar na presença de Deus. É bom a gente sentir que está na presença de Deus. Mas intimidade não é sentimento. Intimidade é caminhar constante com o Senhor. De nada adianta eu sair do culto animado, fortalecido, estou na presença de Deus, e na terça-feira eu já voltar à velha vida e abandonar as minhas disciplinas espirituais e não buscar mais o Senhor. Quando a gente busca o alicerce, nós vamos então viver uma vida que impacta. No final do sermão, Jesus registra as seguintes palavras: quando eles ouviram os ensinos de Jesus, eles ficaram maravilhados e eles falaram assim, que ele ensina com autoridade, diferente dos mestres da lei, diferente dos religiosos. Ou seja, a vida de Jesus, o ensino de Jesus, a profundidade na palavra de Deus vai impactar a minha vida, a ponto de eu fazer diferença na vida daqueles que eu estou ministrando. Uma vida edificada na rocha torna-se um testemunho vivo e poderoso para a glória de Deus. Viver em intimidade com o Senhor é refletir o amor de Deus, é influenciar as pessoas para que elas possam buscar a Jesus.
Uma vida, meus irmãos, alicerçada na rocha, vai fazer toda a diferença para a minha relação com o Senhor. O que tem movido o seu coração nesse último ano? Como você vai fazer essa transição de 24 para 25? E como você vai viver em 2025? A minha recomendação para você é: cave cada vez mais fundo, até você encontrar a rocha que é Jesus Cristo. Estabeleça ali o seu alicerce, para que você possa resistir às adversidades da vinda. Aonde nós estamos construindo a nossa vida, meus irmãos? É na rocha, nos valores sólidos, na palavra de Deus, no compromisso, na responsabilidade, naquilo que é duradouro, naquilo que é sólido? Ou nós estamos construindo a nossa vida naquilo que é líquido, fluido, passageiro, temporário, efêmero? Estamos aprofundando a nossa intimidade com o Senhor ou só ouvindo a palavra sem praticar essa palavra? Como o homem que Tiago diz, que chega diante do espelho, vê a sua imagem e quando vira as costas esquece daquilo que ele viu no espelho. Quando nós buscamos intimidade com o Senhor, nós vamos estar verdadeiramente na presença dele. O que as tempestades estão revelando em mim? O que as lutas, as tribulações e as provações do dia a dia revelam em você, estão colocando em evidência? Porque é nas tempestades que aquilo que está como base sólida vai ser manifestado. É na hora da tempestade que vai ser provado os alicerces. Então nós temos que pensar o que as tempestades da vida estão revelando sobre mim, sobre a minha intimidade com o Senhor, sobre a minha vivência na presença de Deus. A intimidade com Deus é o alicerce inabalável que sustenta a minha vida em todas as circunstâncias. Sem intimidade com Deus, nós não vamos permanecer em pé, nós não vamos resistir, nós não vamos permanecer. Portanto, edifique a sua vida em Jesus. Ele é a rocha viva, Ele é a rocha eterna. Ele é o Santo, o Filho de Deus, poderoso Senhor e Salvador. Amém? Papai, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos nesta noite. Nós queremos que essa palavra ela reverbere no nosso coração e na nossa mente diariamente. Queremos, ó Pai, lançar alicerces sólidos em Jesus, que é a pedra angular. Queremos, ó Deus, viver uma vida íntima, profunda. Queremos, ó Pai, gastar tempo na Tua presença, em oração, leitura da palavra. Queremos, ó Pai, investir no ministério local da igreja, viver a vida da igreja em comunidade. Nós queremos, ó Pai, resgatar os valores sólidos, as bases sólidas, os princípios. Ó Pai, livra de nós uma busca daquilo que é efêmero, passageiro, fluido, líquido, temporário. Queremos, ó Pai, encontrar felicidade na Sua palavra e numa vida íntima e sincera com o Senhor. Abençoa a Sua igreja. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus.